O major saiu há alguns minutos, mas o eco de sua voz ainda paira no ar gelado da sala de comunicações. O zumbido dos equipamentos é o único som constante. Uma vibração que sinto mais nos ossos do que nos ouvidos. Lá fora, o vento polonês uiva como um animal ferido. E a temperatura, sei sem precisar olhar, já despencou para 18 graus negativos. Minhas mãos estão enluvadas, mas o frio parece nascer de dentro para fora. Sobre a mesa, o relatório que ele jogou continua intocado. As bordas do papel parecem afiadas, hostis. Eu deveria começar a tradução, cumprir a ordem, ser o apêndice técnico que esperam que eu seja. Mas meus olhos estão fixos no rádio, nas luzes fracas que piscam como estrelas distantes e indiferentes. A humilhação não é uma ferida aberta e quente. É um peso frio, algo que se deposita no fundo do estômago e me lembra constantemente do meu lugar aqui, a 30 quilômetros de uma guerra que só conheço através de palavras codificadas e relatórios de baixas. A palavra que ele usou foi papagaio. Ele a disse com um meio sorriso, o tipo de desprezo casual que se reserva a um objeto ou a um animal de estimação irritante. Traduza isso, papagaio, e veja se consegue ser mais útil do que um aquecedor de cadeira. Não levantei a cabeça. Aprendi que a melhor forma de sobreviver aqui é me tornar invisível, encolher meu mundo ao tamanho da minha cadeira e da minha escrivaninha. Anos de estudo, as noites em claro em Petrópolis, devorando livros em russo, polonês e alemão. Tudo se resumiu a isso. Um pássaro exótico trancado em uma gaiola, repetindo as palavras dos outros. Senti meus ombros se enrijecerem, um movimento quase imperceptível. A única rebelião que meu corpo se permitiu. Ele não viu, é claro. Para o Major Henderson, eu não era um homem para ser visto. Apenas uma ferramenta cuja eficiência podia ser questionada em público para reafirmar sua própria autoridade. O calor subiu ao meu rosto. Uma vergonha silenciosa que o frio da sala rapidamente dissipou. Isso não era novo. A crueldade do Major havia se tornado parte da rotina. Um ruído de fundo normalizado pela hierarquia militar. Radinho tropical, ele me chamava na frente dos outros oficiais americanos. E eles sorriam, cúmplices. Minha cordialidade, o jeito que minha mãe me ensinou a tratar as pessoas, era confundida com submissão. Minha natureza introvertida, com fraqueza. Eu era o único brasileiro na unidade. Uma anomalia cultural cujo dom para línguas era, ao mesmo tempo, essencial e motivo de escárnio. Eles precisavam do que eu podia fazer, mas desprezavam o fato de que era eu quem fazia. Engoli cada um desses pequenos venenos diários, acreditando que isso era parte do dever, do sacrifício. Eu esperava usar meu conhecimento para fazer a diferença, para entender o inimigo e talvez salvar vidas. A realidade era que eu me sentia um cúmplice passivo, traduzindo a morte para um idioma que meus superiores pudessem arquivar em relatórios. O tédio e a solidão são perigosos em um lugar como este. Eles corroem a disciplina por dentro. Foi por isso que fiz. Por um impulso que não consigo explicar completamente, minha mão se moveu em direção ao seletor de frequência. Era uma violação direta de protocolo, um risco desnecessário que poderia me levar a uma corte marcial. Mas o silêncio da sala era pesado demais. A sensação de inutilidade, avassaladora. Eu precisava ouvir algo que não fosse o zumbido dos equipamentos ou a voz de Henderson ecoando em minha mente. Girei o botão lentamente, passando pelas frequências militares, pelo chiado do espaço vazio. Meus dedos, mesmo com as luvas, sentiam o metal frio e os cliques suaves a cada nova banda. Eu não procurava nada específico. Talvez uma estação de rádio civil, uma música, qualquer sinal de um mundo que ainda existisse para além dos mapas táticos e das listas de mortos. Qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda era humano. Então, eu ouvi, em meio ao oceano de estática, um som fraco, irregular. Uma voz. Girei o seletor com a delicadeza de um cirurgião, ajustando a sintonia fina até que o chiado diminuísse e as palavras se tornassem claras. Era russo. Mas não era um código militar. Não era um relatório de posição ou uma ordem de ataque. Era a voz trêmula de um rapaz, quase um menino. Ele não falava com um superior. Ele sussurrava,
como se estivesse confessando um segredo terrível. Não aguento mais, ele dizia. O pão está congelado. Os dedos do Sasha estão pretos. A voz falhou, engolida por um soluço contido. E o comissário? Ele olha para nós. Ele sabe quem está com medo. Ele não estava se reportando a um comandante. Ele estava rezando, ou talvez apenas falando para a noite, para um camarada que talvez já estivesse morto ao seu lado. Ele falava da fome, do frio e do medo. O mesmo medo que eu sentia, apenas de uma forma diferente. A transmissão foi cortada abruptamente. Um clique seco e depois, novamente, o silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Não, era mais vazio. Estava preenchido pela voz daquele garoto. Tirei os fones de ouvido devagar, colocando-os sobre a mesa. Meu coração batia forte contra as costelas. Eu não tinha ouvido um inimigo. Tinha ouvido um espelho. Um jovem, assim como eu, empurrado para uma engrenagem que o esmagava lentamente. A humilhação de Henderson, o apelido, a indiferença, tudo isso evaporou, substituído por uma sensação esmagadora e vertiginosa. A culpa. A culpa pela minha relativa segurança, pelo meu aquecedor, pela minha cadeira. Eu não era um papagaio inútil. Eu era um homem que entendia a língua do desespero. E pela primeira vez desde que cheguei aqui, percebi que meu dom, essa habilidade que me isolava e me tornava alvo de desprezo, não era inútil. Pelo contrário, podia ser a única arma que realmente importava. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu de forma definitiva. A ordem internalizada de obedecer, de ser um bom soldado, de cumprir meu papel sem questionar, rachou. O que o Major Henderson havia feito mais cedo não foi apenas uma falta de respeito. Olhando agora para o relatório em minha mesa, percebi que a verdadeira humilhação era a minha própria passividade. A minha aceitação silenciosa de que meu único propósito era transcrever a dor alheia. A voz daquele soldado anônimo atravessou a linha de frente, as barreiras de frequência e as ideologias, e atingiu algo fundamental em mim. Aquele não era mais o limite do Major. Era o meu. Eu não podia mais ser apenas um tradutor. O silêncio que se seguiu àquela transmissão não era de rádio. Era o silêncio de uma decisão que começava a se formar, firme e inevitável, no lugar mais profundo da minha consciência. Uma decisão que mudaria tudo. A voz do meu pai ainda ecoa em mim, mais alta que qualquer ordem do Major. Lembro-me dele na varanda de nossa casa em Petrópolis, o olhar perdido nas montanhas, um copo de cachaça esquecido na mão. Ele falava pouco da Primeira Guerra, mas a amargura estava em tudo. No jeito, como ajeitava o colarinho puído da camisa, na forma como olhava para os jornais com desprezo. Eles não sabem o que é honra, Miguel. Honra não é um pedaço de papel. É o que você faz quando ninguém está olhando. Quando me alistei, vi um brilho em seus olhos que não via há anos. Ele não queria que eu fosse um herói para o Brasil. Ele queria que eu fosse o herói que ele nunca pôde ser. Eu carregava o peso não apenas do meu próprio dever, mas do sonho frustrado de um homem quebrado pela paz. E eu aceitei esse fardo em silêncio, acreditando que minha obediência era uma forma de curar suas feridas antigas, uma dívida que eu precisava pagar. Meu verdadeiro uniforme nunca foi o verde-oliva. Era o pó dos livros. Fecho os olhos e ainda sinto o cheiro do meu quarto. Papel velho, tinta e o café ralo que minha mãe me trazia nas madrugadas. As paredes eram cobertas por mapas da Europa Oriental, e minha escrivaninha era uma trincheira de dicionários de russo, polonês e alemão. Aquelas palavras não eram apenas um estudo, eram uma fuga. Em cada declinação russa, em cada som gutural do alemão, eu viajava para longe da incerteza do nosso futuro, da preocupação constante com o dinheiro. Eu não era um soldado. Eu era um explorador de mundos contidos em páginas amareladas. Troquei a promessa daquela liberdade intelectual pela rigidez de um quartel, acreditando que meu conhecimento seria uma ponte. A realidade é que ele se tornou uma gaiola. Eles não queriam uma ponte, queriam apenas um eco, uma ferramenta que traduzisse a barbárie sem questioná-la. E eu, por dever, me tornei esse eco. Minha mãe me ensinou o poder da quietude. Eu a observava por horas, sentada em sua cadeira de balanço, a agulha da máquina de costura subindo e descendo com uma precisão hipnótica. Ela nunca reclamava do cansaço,
das encomendas urgentes, dos tecidos baratos que feriam seus dedos. O trabalho bem feito fala por si, meu filho. Ela dizia, passando a mão nos meus cabelos. Não precisa de alarde. A dignidade está no silêncio do seu esforço. Eu internalizei essa lição como um evangelho. Acreditava que suportar as humilhações de Henderson, que engolir o desprezo e continuar meu trabalho com a mesma dedicação, era uma forma de honrar minha mãe. Era a minha versão de sua máquina de costura. Um trabalho silencioso, constante, que ninguém via, mas que, no fundo, eu esperava que tivesse algum valor. A indiferença deles era o tecido barato que feria minha alma. E eu costurava mesmo assim, dia após dia, sem nunca levantar a voz para reclamar. Aquele dia, na junta de alistamento, o ar estava pesado com o cheiro de suor e medo. Mas eu sentia uma estranha calma. Ao meu lado, meu pai ajeitou a gola do meu paletó, suas mãos trêmulas e ásperas tocando meu ombro. Foi um gesto raro de afeto, um selo de aprovação que eu busquei por toda a minha vida. Naquele momento, eu não era mais o menino dos livros, o filho estranho que preferia a companhia de Dostoiévski à de outros rapazes. Eu era um homem fazendo algo que meu pai entendia, algo que ele considerava valioso. A promessa implícita era a de que, ao vestir aquela farda, eu finalmente pertenceria, que o respeito viria como consequência natural do sacrifício. Eu imaginei que usaria minhas habilidades para decifrar o inimigo, para oferecer uma perspectiva única, para ser mais do que apenas um número. A expectativa era ser uma peça essencial. A realidade foi descobrir que eu era apenas uma peça, substituível e sem nome. O choque inicial não foi o frio da Polônia, mas o frio do quartel durante o treinamento. Os outros recrutas, homens rudes e práticos, olhavam para minhas mãos sem calos e para meus óculos com uma mistura de pena e desdém. As noites que passei estudando verbos irregulares não me prepararam para desmontar um fuzil no escuro ou para marchar por quilômetros sob um sol impiedoso. Meu conhecimento era visto como uma excentricidade, uma fraqueza. Saber falar russo não vai te ajudar a cavar uma trincheira, doutor. Um sargento rosnou para mim uma vez, enquanto eu lutava para acompanhar o ritmo. Foi ali que o complexo de inadequação, que sempre viveu à espreita, fincou raízes profundas. Comecei a acreditar neles. Comecei a ver meu dom como algo inútil, quase vergonhoso. E quando cheguei aqui, ao posto de comunicação, eu já estava treinado para aceitar meu lugar como inferior, grato por uma função onde eu não precisava provar minha força física. Quando o Major Henderson me viu pela primeira vez, ele não me olhou como um soldado. Seu olhar me percorreu de cima a baixo, demorando-se em minha constituição magra, em meu óbvio desconforto no uniforme. Ele não apertou minha mão, apenas pegou o meu arquivo e o folheou com um ar de enfado. Então você é o nosso papagaio, ele disse, sem sequer levantar a cabeça. A palavra não foi dita com raiva, mas com uma indiferença calculada. O mesmo tom que alguém usaria para se referir a um novo equipamento que acabou de chegar. Não houve boas-vindas, não houve instruções sobre a importância da nossa missão. Houve apenas a imediata e clara demarcação de território. Ele era o poder e eu era a função. Naquele instante, entendi que minha identidade, Miguel Alves Azevedo, o estudante de Petrópolis, havia sido apagada. Eu era um tradutor, um objeto, e a maneira mais segura de sobreviver seria me comportar como tal. A primeira vez que ele me chamou de radinho tropical, na frente dos outros oficiais, senti o sangue subir ao meu rosto. Eles estavam ao redor de um mapa, discutindo estratégias, e eu estava em um canto, aguardando ordens. Henderson apontou para mim com o queixo e disse: "Pergunte ao radinho tropical o que ele acha. Ele entende a mente desses comunistas." A sala ficou em silêncio por um segundo, e então vieram os sorrisos contidos, os olhares cúmplices. Ninguém me defendeu. Ninguém questionou. Eles aceitaram o apelido como se fosse minha patente oficial. E eu não fiz nada. Apenas me encolhi um pouco mais na cadeira, senti meus ombros se curvarem e respondi a pergunta com a voz mais neutra que consegui. Naquela noite, no meu beliche, a humilhação me manteve acordado. Não era a ofensa que doía mais, mas a minha própria paralisia. O silêncio que minha mãe me ensinou a ver como dignidade havia se tornado uma arma que eles usavam contra mim.
As cartas de casa eram um bálsamo e um veneno. Levavam semanas para chegar. O papel fino e amarelado, carregando o cheiro fraco de Petrópolis. Minha mãe contava sobre os vizinhos, sobre o preço do feijão, sobre as rezas que fazia por mim todas as noites. Ela escrevia como se eu fosse um herói, um bravo soldado em uma missão nobre. Seu pai anda de peito estufado pela cidade. Ela escreveu em uma delas. Ele conta a todos que o filho dele está na Europa, lutando pela liberdade. Cada palavra de orgulho era uma facada. Eu lia aquelas linhas na penumbra do meu alojamento. O abismo entre a percepção deles e a minha realidade se tornando insuportável. Eu não estava lutando. Eu estava definhando. Minha única batalha diária era contra a minha própria irrelevância. Dobrei a carta e a guardei junto ao peito, sentindo o peso da mentira que eu sustentava com meu silêncio. Uma mentira para protegê-los da minha vergonha. Tudo isso se acumulou dentro de mim, camada por camada, como o gelo que se forma do lado de fora da janela. O sonho do meu pai, a lição da minha mãe, a paixão pelos livros, a vergonha do treinamento, a indiferença de Henderson. Cada memória era um tijolo no muro da minha passividade. Eu aceitei o papel que me deram porque acreditava que era o único que eu merecia, que meu dever era suportar. Era mais fácil ser um papagaio do que confrontar a terrível verdade de que eu havia sacrificado tudo para me tornar invisível. Eu me convenci de que a obediência era uma forma de força, uma resistência silenciosa. Mas a voz daquele jovem soldado russo no rádio não foi apenas um som. Foi um tremor que abalou essa estrutura até os alicerces. Ele não falava de honra ou dever. Ele falava de medo e de pão congelado. Ele falava a minha língua, a língua universal da humanidade, e me forçou a ver que o meu silêncio não era dignidade. Era cumplicidade. Agora, aqui nesta sala, o zumbido dos equipamentos soa diferente. Não é mais o som da minha rotina, da minha insignificância. É o som de uma pausa, de uma longa respiração, antes de uma decisão que já foi tomada. O relatório de Henderson continua na mesa, suas palavras impressas parecendo absurdas, irrelevantes. Olho para o rádio, para suas luzes que piscam no escuro. Por anos, eu ouvi ordens, códigos, relatórios de morte. Eu fui um receptor passivo. Mas o que aconteceu há pouco mudou a natureza da escuta. Eu não ouvi um inimigo. Ouvi um pedido de socorro disfarçado de sussurro. E todas as razões que usei para justificar minha inércia, meu pai, minha mãe, meu medo, de repente se tornaram as mesmas razões pelas quais eu preciso agir. Meu conhecimento não é uma ferramenta para o exército. É meu. E pela primeira vez, sinto que posso usá-lo não para servir a uma bandeira, mas para servir a um homem. Um homem que, como eu, está apenas com frio e com medo. Os dias que se seguiram àquela primeira transmissão foram os mais longos da minha vida. Cada passo no corredor gelado, cada olhar trocado com os outros soldados, parecia carregado de suspeita. Eu me tornei um perito em normalidade. Cumpria minhas traduções com uma eficiência mecânica. Entregava os relatórios ao Major Henderson, com a mesma postura encolhida de sempre. Respondia aos seus comentários ácidos com o meu silêncio habitual. Mas por dentro, eu era um emaranhado de nervos. O sono se tornou um luxo que eu não podia mais pagar. À noite, eu ficava deitado no meu beliche, os olhos abertos na escuridão, repassando cada palavra que eu havia dito ao rádio. Teria sido um erro? Uma loucura de um homem solitário? A dúvida era um veneno lento, e a única coisa que me mantinha de pé era a lembrança daquela voz trêmula, o eco de um desespero que eu havia escolhido não ignorar. O silêncio do rádio era agora uma tortura. A ausência de resposta era a minha sentença diária. A confirmação chegou 5 dias depois. Não com um trovão, mas com um sussurro burocrático. Estava traduzindo um relatório de rotina da inteligência, uma lista de interrogatórios de prisioneiros. Meus olhos passavam pelas linhas sem muito interesse, o jargão militar já entranhado na minha mente. E então eu vi uma nota de rodapé, quase insignificante. 8 soldados soviéticos se renderam, sem luta em um setor considerado inativo. Estavam desnutridos, sofrendo de congelamento. Mas o mais estranho era o que repetiam incessantemente aos seus captores: o sol de maio. Meu coração parou.
O ar congelou nos meus pulmões. Li a frase de novo e de novo. A senha que eu inventei, sussurrada para o nada, havia cruzado a linha de frente. Tinha se tornado real. Não era mais uma fantasia. Eu não estava louco. O alívio foi tão avassalador quanto o medo que veio logo em seguida. Eu não era mais um observador. Eu era um participante. E agora, não havia como voltar atrás. O Major Henderson leu o relatório com uma sobrancelha arqueada. Ele me chamou à sua sala. O que era incomum. O papel tremia levemente em sua mão. Ele não olhou para mim, mas para o mapa na parede, como se a resposta estivesse traçada ali. 8 deles. Ele murmurou, mais para si mesmo. Simplesmente apareceram, repetindo essa bobagem sobre o sol. Ele finalmente virou o rosto para mim, e seu olhar não era de acusação, mas de uma curiosidade predatória. O que você acha disso, papagaio? A pergunta pairou no ar. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A mentira precisava ser perfeita, desinteressada. Talvez um código interno deles que não conhecemos, senhor. Ou talvez apenas o delírio da fome. Ele me encarou por um longo momento, seus olhos azuis e frios tentando perfurar minha fachada. Então, um lento sorriso se espalhou por seu rosto. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Continue monitorando. Quero saber se mais algum deles resolveu gostar do nosso clima. A dinâmica entre nós mudou depois daquele dia. Não se tornou melhor. Tornou-se mais estranha. As humilhações públicas diminuíram, mas foram substituídas por uma vigilância silenciosa e constante. Henderson passou a aparecer na sala de comunicações em horários inesperados no meio da noite, com a desculpa de verificar os equipamentos. Ele ficava parado atrás de mim, em silêncio, apenas observando meu trabalho. O ar ficava pesado com tudo, o que não era dito. Eu sentia seu olhar nas minhas costas, uma pressão física que me obrigava a manter as mãos firmes, a respiração controlada. Ele não me perguntava mais sobre o sol de maio, mas a questão estava sempre ali, implícita em sua presença. Ele não sabia o que eu havia feito, mas suspeitava que eu sabia de algo, que minha habilidade inútil de repente havia se tornado a chave para um sucesso que ele não compreendia, mas que estava ansioso para reivindicar como seu. Continuei as transmissões. O medo agora era um companheiro constante, um animal agachado no canto escuro da sala. Mas havia algo mais forte, um senso de propósito que eu nunca havia sentido. A cada 2 ou 3 noites, eu encontrava um novo buraco no éter, uma frequência esquecida, e sussurrava minhas mensagens para a escuridão. Eu não falava mais apenas de rotas de fuga. Falava do cheiro do café da minha mãe, da sensação do sol quente no rosto, de coisas pequenas e humanas que a guerra tentava apagar. Eu me tornei Misha. Era um nome que eu havia escolhido por impulso, simples, comum. Era uma máscara que me permitia ser mais corajoso do que Miguel jamais fora. Durante o dia, eu era o tradutor invisível, o radinho tropical. Mas por alguns minutos preciosos na madrugada, eu era uma voz, uma promessa. O contraste entre minhas 2 vidas era tão gritante que às vezes eu me sentia como se estivesse me partindo em 2. No final do primeiro mês, o número de rendições no nosso setor havia subido para 70. O fenômeno não podia mais ser ignorado. O nome de Henderson começou a circular nos relatórios do alto comando como um estrategista brilhante, um mestre da guerra psicológica. Ele aceitava os elogios com uma modéstia calculada, falando vagamente sobre novos métodos de inteligência e explorar as fraquezas morais do inimigo. Na frente dos outros oficiais, ele às vezes se referia a mim com um novo tipo de familiaridade condescendente. Meu tradutor tem um bom ouvido para o desespero deles, ele dizia, me dando um tapinha no ombro que parecia mais uma marcação de posse do que um gesto de camaradagem. Eu era sua ferramenta secreta, sua galinha dos ovos de ouro. E o silêncio que antes era minha vergonha, agora se tornara meu escudo, a única coisa que me protegia de sua ganância e de sua suspeita. A guerra, no entanto, sempre cobra seu preço. Em meio aos relatórios de sucesso, chegou um que gelou meu sangue. Uma interceptação de rádio do outro lado da linha. A voz era dura, implacável. Era de um capitão chamado Sergei Volkov. Ele falava de uma praga de covardia
que se espalhava por suas tropas, uma doença ideológica que precisava ser erradicada com fogo. Ele anunciou a instituição de execuções sumárias para qualquer soldado suspeito de ouvir transmissões inimigas ou de mostrar qualquer sinal de hesitação. Meu estômago se revirou. As palavras que eu usava para oferecer esperança estavam se tornando sentenças de morte. A imagem daquele primeiro rapaz, com a voz trêmula, voltou com uma força avassaladora. Eu estava tentando salvá-los do inimigo à sua frente, mas agora eu os estava empurrando para as garras de um inimigo ainda mais cruel, que estava em suas próprias fileiras. Aquela noite, a culpa foi um peso físico que me impedia de respirar. Eu me sentei diante do rádio, meus dedos pairando sobre o seletor de frequência, paralisados. Cada vida salva era uma vitória. Mas e as vidas que minha voz estava colocando em perigo? A linha entre salvação e condenação havia se tornado terrivelmente tênue. O rosto do meu pai surgiu em minha mente, sua amargura sobre a obediência cega. Eles te mandam morrer por uma linha num mapa, Miguel. E você vai. Eu não estava morrendo, mas estava mandando outros para a morte. A responsabilidade era esmagadora. Por um momento, pensei em parar, em silenciar Misha para sempre, deixar a guerra seguir seu curso sem a minha interferência. Mas então, a lembrança da voz do soldado voltou, não como uma acusação, mas como um apelo. O silêncio não era segurança. O silêncio era cumplicidade com a máquina de moer homens de Volkov. Eu não podia parar. Eu precisava ser mais cuidadoso, mais inteligente. A prova de que minhas palavras ainda eram necessárias chegou de uma fonte inesperada. Durante o interrogatório de um jovem sargento que se rendeu, ele mencionou um nome: Misha. Ele disse que era uma lenda, um fantasma no rádio. Alguns achavam que era um anjo, outros, um traidor. Mas todos ouviam. Ele falou sobre como os homens se reuniam em segredo, arriscando suas vidas, para tentar sintonizar a frequência daquela voz que falava de um mundo sem comissários e sem fome. Ao ler a transcrição, um arrepio percorreu meu corpo. Eu não era mais apenas um homem sussurrando em um microfone. Eu havia me tornado uma ideia, um símbolo. E símbolos são muito mais difíceis de matar. A percepção me assustou, mas também me deu uma nova força. Misha não pertencia mais a mim. Ele pertencia a eles, àqueles homens, desesperados que se agarravam à sua voz como a última fagulha de calor em um inverno infinito. A pressão sobre Henderson também aumentou. O alto comando queria replicar seu sucesso em outros setores, e ele não tinha nada para oferecer além de resultados inexplicáveis. Sua frustração se transformou em uma paranoia mal disfarçada, e eu era o alvo principal. Ele começou a me fazer perguntas capciosas, testando meu conhecimento sobre a cultura russa, sobre a psicologia dos soldados. O que faria um homem abandonar seus camaradas, Miguel? O que o faria acreditar em uma voz no escuro? Ele me chamava pelo meu primeiro nome agora, uma falsa intimidade que era mais ameaçadora do que qualquer insulto. Eu dava respostas vagas, acadêmicas, citando livros que ele nunca lera. Cada conversa era um jogo de xadrez. Cada palavra minha, um movimento calculado para proteger meu rei. Eu via em seus olhos que ele estava perto de uma verdade que não conseguia formular. E esse quase entendimento o tornava ainda mais perigoso. Para sobreviver, precisei me tornar mais ousado. Comecei a tecer detalhes dos próprios relatórios que eu traduzia em minhas transmissões. Mencionava o nome de um sargento conhecido por sua brutalidade. Ou falava da falta de suprimentos em uma unidade específica. Informações que só alguém com acesso à inteligência aliada poderia saber. Era uma aposta perigosíssima. Cada detalhe que tornava Misha mais crível para os soldados russos era também uma pista que poderia me expor aos meus próprios superiores. Eu me sentia como um funâmbulo caminhando sobre um abismo, com o exército de Volkov de um lado e o Major Henderson do outro. Minha vida se resumia àqueles minutos de transmissão, um ato de traição para ambos os lados, mas que, para mim, era o único ato de verdadeira lealdade à minha própria consciência, à humanidade que eu me recusava a deixar morrer. O ponto de ruptura quase chegou em uma noite particularmente fria de janeiro. Eu estava no meio de uma transmissão. A voz baixa, o corpo tenso. A neve abafava o som do mundo lá fora.
De repente, ouvi o rangido da porta do corredor. Meu sangue gelou. Desliguei tudo em um movimento frenético, o coração batendo descontroladamente no peito. A porta da sala de comunicações se abriu e Henderson entrou. Seu rosto uma máscara de irritação. Problemas com a energia de novo? Ele rosnou, olhando para os painéis escuros. Respirei fundo, forçando a calma em minha voz. Apenas uma sobrecarga no setor B. Senhor, já estou resolvendo. Ele me olhou, seus olhos se estreitando na penumbra. Por um segundo, tive certeza de que ele sabia. Que o jogo havia acabado. Mas ele apenas grunhiu em resposta e saiu, batendo a porta atrás de si. Fiquei ali, em pé no escuro, tremendo incontrolavelmente, o eco de sua indiferença sendo a única coisa que me salvou. Mas eu sabia que a sorte não duraria para sempre. O ar que Henderson deixou para trás parece mais denso, mais frio. Fiquei parado por um tempo que não sei medir. A mão ainda sobre o interruptor desligado, sentindo o zumbido fantasma do equipamento nos meus ossos. O tremor que começou nas minhas mãos agora se espalhava por todo o meu corpo. Uma vibração fina e incontrolável. Não era apenas o medo de ser descoberto. Era a consciência aguda e cortante da fragilidade da minha existência aqui. Um passo em falso. Uma palavra dita na hora errada. Um rangido de porta. E tudo desmoronaria. A sorte não era uma aliada. Era apenas um intervalo cada vez mais curto entre um desastre e o próximo. Percebi, com uma clareza que doía, que eu não estava mais apenas desobedecendo a uma ordem. Eu estava em guerra contra o próprio sistema que deveria me proteger. E o campo de batalha era aquela sala minúscula e congelada. Cada noite era uma roleta russa jogada em silêncio. Passei as horas seguintes traduzindo relatórios com uma concentração febril, usando o trabalho mecânico como uma âncora para a minha mente à deriva. Mas as palavras nos papéis haviam perdido o sentido. Minha verdadeira linguagem agora era a da estática, dos sussurros codificados pela esperança. A voz daquele primeiro soldado já não era uma memória isolada. Havia se multiplicado em centenas de outras vozes, rostos que eu nunca veria, homens que apostavam suas vidas na existência de um fantasma chamado Misha. Eu não era mais um tradutor agindo por um impulso de compaixão. Eu havia me tornado o arquiteto de uma lenda. E essa lenda agora tinha vida própria. Parar não era mais uma opção. Silenciar Misha seria como estrangular a única coisa real que eu havia construído em meio a toda essa farsa de honra e dever. A responsabilidade não era mais apenas por mim. Era por eles. E esse peso era-me ao mesmo tempo aterrorizante e a única coisa que me dava força para continuar. Olho para o mapa na parede, para as linhas vermelhas e azuis que dividem o mundo em nós e eles. Que mentira! Henderson, com sua ambição cega, e Volkov, com seu fanatismo brutal, não eram opostos. Eram reflexos um do outro. Ambos viam os homens sob seu comando não como seres humanos, mas como recursos, peças a serem movidas e sacrificadas em seu jogo particular de poder. Eu estava preso entre os dois, um peão insignificante que ousou se mover por conta própria. A guerra deles era sobre território e ideologia. A minha guerra, percebi naquela noite, era sobre algo muito mais fundamental. Era sobre o direito de um homem sentir medo, fome e saudade de casa sem ser executado por isso. Era uma guerra contra a própria ideia de que a vida humana é descartável. E nesse conflito, eu não tinha aliados em nenhuma das trincheiras. Estava irremediavelmente sozinho. Uma imagem do meu pai me veio à mente, nítida como se ele estivesse na sala comigo. Não era a imagem do homem orgulhoso no dia do meu alistamento, mas a do homem que eu via todas as noites, sentado na cozinha com um copo na mão, o olhar vazio fixo na parede descascada, o cheiro de cachaça barata e de sonhos apodrecidos. Eu sempre pensei que seu sofrimento vinha da glória que ele não alcançou. Agora eu entendia. A amargura dele não era por não ter sido um herói. Era por ter obedecido. Por ter sido uma peça anônima e obediente em uma máquina que o mastigou e o cuspiu sem sequer registrar seu nome. Ele não voltou quebrado pela guerra, mas pela paz que se seguiu. Uma paz que o tornou invisível. Naquele instante, o juramento que fiz a ele mudou. Eu não estava mais aqui para conquistar a honra que ele perdeu. Eu estava aqui
para me certificar de que eu não terminaria como ele. Um fantasma assombrado pelo silêncio de tudo o que ele nunca ousou fazer. A verdade se assentou em mim, não como uma revelação explosiva, mas como uma camada de gelo se formando lentamente sobre a água. Ninguém viria. Ninguém me entenderia. Ninguém me salvaria. Continuar esperando que Henderson reconhecesse meu valor, que o exército valorizasse minha contribuição, era uma forma lenta de suicídio. Era como esperar que o inverno se desculpasse pelo frio. A minha sobrevivência, não apenas física, mas a sobrevivência da minha alma, dependia de uma única pessoa, eu mesmo. O complexo de inadequação, o medo de não pertencer, tudo isso se desfez, substituído por uma aceitação fria e dura. Eu não pertencia a eles. E estava tudo bem. A minha lealdade não era mais a uma bandeira ou a um uniforme, mas aquela voz trêmula no rádio e a tudo o que ela representava. A solidão deixou de ser uma punição e se tornou o meu território, o único lugar onde eu era verdadeiramente livre. Meu silêncio mudou de natureza. Antes, era uma concha onde eu me escondia, uma demonstração de submissão para apaziguar os poderosos. Agora, ele se tornava uma arma, um silêncio de observação, de cálculo. Eu me movia pelo posto como sempre, a cabeça baixa, as respostas monossilábicas. Mas meus olhos viam tudo. Eu registrava os horários das rondas, as falhas nos geradores, as conversas descuidadas dos outros oficiais. Eu me tornei um espião dentro da minha própria vida. Cada humilhação de Henderson não era mais uma ferida, mas uma informação. Cada relatório que eu traduzia não era mais uma tarefa, mas um mapa do campo inimigo e do campo aliado. O papagaio estava aprendendo a não apenas repetir, mas a ouvir as palavras que não eram ditas, a entender os mecanismos da máquina para poder, no momento certo, encontrar a engrenagem exata para quebrar. A minha passividade se tornou a minha melhor camuflagem. O zumbido dos equipamentos de rádio parecia ter se sincronizado com a minha corrente sanguínea. Eu sentia a eletricidade vibrando sob a pele, uma energia contida que aguardava o momento de ser liberada. Lá fora, a neve caía sem parar, cobrindo o mundo com um manto branco e uniforme, apagando as fronteiras, os caminhos, as brutalidades do terreno. Era assim que eu me sentia por dentro. Uma calma branca, vasta e impiedosa. O medo não havia desaparecido, mas agora estava soterrado sob camadas dessa nova certeza. Eu não estava mais reagindo aos acontecimentos. Estava me preparando para criar um. A questão não era mais sobre sobreviver a cada noite, mas sobre como eu escolheria usar a próxima. O poder que eu havia descoberto não estava na minha capacidade de falar russo, mas na minha capacidade de entender o silêncio, o medo e o desespero. E eu usaria esse poder até as últimas consequências. O dever, a honra, a pátria. As palavras que um dia me moveram, agora soavam ocas, distantes, como ecos de uma língua morta. Havia apenas uma verdade restante, uma que pulsava com a força de um coração desesperado. Eu não seria cúmplice. Não pelo silêncio, não pela obediência, não pelo medo. O que quer que viesse a seguir, seria uma escolha minha. Não uma ordem de Henderson, não um apelo de Misha, não uma dívida com meu pai. Seria o ato de um homem que, encurralado entre dois exércitos, decidiu que sua humanidade era a única nação pela qual valia a pena lutar. Olhei para o microfone do rádio, frio e inerte sobre a mesa. Ele não era mais uma ferramenta do exército. Era meu. E eu sabia, com uma certeza que me aquecia por dentro, que a hora de usá-lo estava muito próxima. O papel na minha mão não era mais um relatório. Era uma certidão de óbito assinada com antecedência para 40 homens. A tinta preta no papel amarelado parecia gritar. Volkov não queria uma vitória. Queria um altar de sacrifício. E aqueles jovens recrutas eram a oferenda. Naquele instante, o conflito interno que me torturou por semanas simplesmente evaporou, substituído por uma clareza fria, cortante como o vento lá fora. O medo da corte marcial, da desonra, da morte, tudo isso se tornou secundário. Um ruído de fundo insignificante diante da cumplicidade que meu silêncio representaria. Não se tratava mais de desobedecer a Henderson ou de enganar Volkov. Tratava-se de recusar a minha participação no assassinato de 40 almas. A decisão não foi tomada com o coração.
mas com a precisão de uma equação matemática. A inação era igual à culpa. E eu não carregaria esse peso. Misha faria uma última transmissão, a mais importante de todas. O mundo encolheu ao tamanho da minha escrivaninha. Meus movimentos eram deliberados, econômicos, como os de um cirurgião preparando seus instrumentos. Não havia mais tremor em minhas mãos. Girei o seletor de frequência, passando pelas bandas seguras e familiares, o som do chiado mudando de tom a cada clique. Parei em uma frequência mais alta, mais potente, uma que eu sabia que poderia ser ouvida a uma distância maior, mas que também gritava minha localização para qualquer um que estivesse ouvindo, amigo ou inimigo. O risco era um gosto metálico na boca, mas o ignorei. Conectei o microfone, sentindo o plástico frio contra a palma da minha mão enluvada. Eu não estava mais agindo por impulso ou solidão. Cada gesto era parte de um plano, um ato de desmantelamento silencioso. Eu não ia apenas oferecer uma saída. Eu ia dar a eles as ferramentas para quebrar a própria máquina que os enviava para morrer. O papagaio estava prestes a ensinar uma nova palavra: rebelião. Pressionei o botão de transmissão e o pequeno LED vermelho se acendeu, uma gota de sangue na penumbra. Respirei fundo, o ar gelado queimando meus pulmões. O silêncio no éter era absoluto, como se todo o fronte estivesse prendendo a respiração, esperando. E então, eu falei. Para o pelotão do amanhecer, minha voz saiu baixa, firme, irreconhecível para mim mesmo. Não era a voz de Miguel, o tradutor assustado. Era a voz de Misha. Para os homens do Sargento Orlov. Usei o nome que li no relatório. Uma chave para abrir a fechadura da confiança deles. Eu sei para onde estão enviando vocês. Sei que é uma sentença. Mas a noite ainda é de vocês. Deixei as palavras pairarem no ar. Uma isca de esperança lançada na escuridão de uma trincheira a quilômetros de distância. Eu não estava pedindo. Estava informando. A escolha, a partir daquele momento, seria deles. E eu estava lhes dando uma que eles não sabiam que possuíam. Então, comecei a desenhar o mapa com palavras. Falei do pântano congelado a leste de sua posição, um caminho que os mapas alemães e soviéticos marcavam como intransitável, mas que os relatórios de reconhecimento que eu traduzia descreviam como difícil, não impossível. Detalhei a rota, marcando-a com pontos de referência que apenas eles entenderiam. Uma árvore queimada, os restos de um celeiro, o leito de um riacho seco. Caminhem em fila única, pisem onde o gelo for mais espesso e branco. Instruí a voz calma, professoral. Não haverá patrulhas ali. Eles não esperam que um homem escolha o pântano em vez da glória. E então a parte crucial. Antes de partirem, o óleo de seus fuzis. Um pouco de neve nos cartuchos de munição. O suficiente para que as armas falhem no primeiro disparo. Deem a si mesmos a desculpa do caos. Eu não estava apenas salvando suas vidas. Estava lhes dando uma narrativa, uma forma de sobreviver à própria vergonha da fuga. A cada minuto que passava, o risco aumentava. Exponencialmente. 10 minutos. 11. Eu podia quase sentir as antenas de triangulação se voltando em minha direção. Agulhas em um mapa se cruzando sobre este pequeno ponto de luz e calor no meio do nada polonês. Mas eu não podia parar. O plano precisava ser completo, à prova de falhas. Falei sobre o que os esperava do outro lado. Um posto avançado americano, como se aproximar com as mãos para o alto, a senha que deveriam usar. Digam que vieram ver o sol de maio. Repeti a frase que começou tudo. Isso. Fechando o círculo. Era uma mensagem que ia além da rendição. Era um convite para um mundo onde o sol ainda existia. Falei por 12 minutos contínuos. 12 minutos de traição para ambos os exércitos. 12 minutos de lealdade absoluta à minha própria consciência. 12 minutos que pareceram uma vida inteira. As últimas palavras que eu disse não foram uma ordem, mas uma bênção. Que a sorte os encontre no caminho. Misha, desligando. Soltei o botão do microfone e o LED vermelho se apagou. O silêncio que se abateu sobre a sala não era mais vazio. Era pesado, denso, vibrando com a energia do que acabara de acontecer. Era o silêncio que vem depois de uma explosão, quando o ar ainda está se assentando. Fiquei imóvel por um segundo. O eco da minha própria voz ainda na minha cabeça.
O mundo lá fora continuava o mesmo. O vento ainda uivava. A neve ainda caía. Mas aqui dentro, nesta pequena sala, um universo inteiro havia sido deslocado de seu eixo. A guerra de Henderson e Volkov continuaria, mas 40 de suas peças haviam sido retiradas do tabuleiro, não pela morte, mas pela palavra. A sensação não era de triunfo, mas de uma calma profunda e assustadora. Eu havia feito. Estava feito. Agora, a segunda parte do plano. A sobrevivência. Minhas mãos, que haviam sido tão firmes, começaram a tremer. Ignorei. Com a mesma precisão metódica de antes, abri o painel de acesso do transmissor principal. O cheiro de ozônio e metal quente encheu o ar. Meus olhos escanearam a complexa teia de fios e tubos de vácuo. Eu não era um técnico, mas sabia o suficiente. Escolhi uma válvula de amplificação, uma peça crucial, mas não insubstituível. Com a ponta de uma chave de fenda, forcei a base do tubo de vidro até ouvir um estalo baixo e seco. Uma rachadura fina, quase invisível, apareceu no vidro. Perfeito. O rádio ainda funcionaria, mas com potência reduzida e ruído, o suficiente para justificar horas de reparos de emergência durante a madrugada. Era uma mentira pequena e técnica para cobrir uma verdade enorme e humana. Fechei o painel, a camuflagem da minha guerra particular estava completa. Sentei-me na minha cadeira, o corpo subitamente pesado, exausto. O tremor agora era incontrolável, uma febre que subia das pernas para o peito. O suor gelado escorria pela minha espinha, apesar do frio da sala. O que eu havia feito? A magnitude do ato me atingiu em ondas. Eu havia me tornado um traidor para o meu próprio exército. Havia me tornado um inimigo para os russos. Eu não pertencia a lugar nenhum. Eu havia cortado todas as amarras exceto uma, a que me ligava àqueles 40 homens desconhecidos perdidos na escuridão. Suas vidas agora estavam entrelaçadas à minha. Se eles fossem pegos, eu seria descoberto. Se eles morressem congelados no pântano, suas mortes seriam minha responsabilidade. A solidão que eu sentia era diferente de tudo o que eu já havia experimentado. Não era a solidão da exclusão. Era a solidão de quem se colocou deliberadamente do lado de fora de tudo e de todos. O Major Henderson entrou na sala horas depois, quando os primeiros raios cinzentos de luz começavam a pintar o céu. Encontrou-me com as ferramentas espalhadas, o rosto sujo de graxa, a expressão de pura frustração que eu havia ensaiado. "Problemas, papagaio?" Ele perguntou, o desprezo habitual em sua voz. "A válvula de saída queimou, senhor. Estive tentando improvisar um desvio a noite toda." Respondi, a voz rouca de cansaço e de mentiras. Ele grunhiu, insatisfeito, mas aceitou a explicação. Para ele, eu era apenas o técnico incompetente de sempre, o radinho tropical, que mal conseguia manter o equipamento funcionando. Ele não fazia ideia de que, enquanto ele dormia, aquela mesma máquina defeituosa havia travado uma batalha muito mais significativa do que qualquer uma que ele já havia planejado em seus mapas. Ele saiu, e eu fiquei sozinho novamente, olhando para o receptor silencioso, esperando. A espera era a parte mais difícil. A manhã se arrastou, cada minuto uma tortura. Eu traduzia relatórios de rotina, mas meus olhos não registravam as palavras. Minha audição estava sintonizada em outra frequência, esperando o som de um mensageiro, o toque do telefone, qualquer notícia do setor alemão. Eu era um homem em 2 lugares ao mesmo tempo, sentado naquela cadeira, e lá fora, no pântano congelado, caminhando com eles. A incerteza era um nó na minha garganta. Será que eles ouviram? Será que acreditaram? Será que ousaram? O silêncio do MEAS comando era ensurdecedor. Cada relatório que chegava e não mencionava o ataque era uma pequena centelha de esperança. O sol subiu no céu, pálido e indiferente. E eu continuei esperando. Eu havia jogado minha pedra na água escura da guerra. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar que as ondulações chegassem à minha margem, trazendo notícias de vida, não de morte. A notícia não chegou como uma explosão, mas como um vácuo. O relatório da manhã seguinte era um documento burocrático e frio, redigido em um alemão técnico que eu traduzi com as mãos dormentes. Mencionava uma falha catastrófica em um ataque soviético planejado no setor Delta. Descrevia uma resistência mínima,
seguida por uma rendição em massa dos poucos soldados que chegaram à linha de frente alemã. Mas a parte que fez meu coração parar foi a nota de rodapé. 37 homens do pelotão de assalto foram listados como desaparecidos em ação, antes mesmo do início do combate. Desaparecidos. Não mortos, não capturados. Eles haviam se dissolvido na noite, engolidos pelo pântano e pelo silêncio. Senti um alívio tão profundo que quase me tirou o fôlego, uma onda que me deixou fraco e trêmulo. Eles conseguiram. Eles haviam escutado. Haviam ousado. E o silêncio do relatório, a ausência de seus corpos, era a única confirmação que eu precisava. Henderson recebeu a notícia com uma incredulidade que rapidamente se transformou em uma euforia predatória. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório, relatório na mão como se fosse um troféu de caça. Inacreditável. Ele repetia, não para mim, mas para as paredes, para o mapa, para sua própria ambição refletida. Eles simplesmente evaporaram. É como se o chão os tivesse engolido. Ele parou e me encarou, seus olhos brilhando com uma luz que eu nunca tinha visto antes. Não era mais desprezo. Era uma curiosidade faminta, a de um homem que encontrou uma ferramenta mágica e não faz ideia de como ela funciona. O que você acha disso, Miguel? Ele me perguntou, usando meu nome de batismo pela primeira vez sem um pingo de ironia. O moral deles deve estar completamente destruído. Eu apenas dei de ombros, forçando a expressão mais vazia que consegui. A fome e o frio podem levar um homem a fazer coisas desesperadas, senhor. Ele assentiu, mas seu olhar dizia que ele não estava convencido. Ele não sabia o que eu havia feito, mas sabia que eu era a peça mais próxima do mistério. A partir daquele dia, a dinâmica de poder entre nós se inverteu, de uma forma sutil e perversa. As humilhações públicas cessaram completamente. Fui dispensado de tarefas menores, mas em seu lugar surgiu uma vigilância obsessiva. Henderson me chamava para sua sala sob os pretextos mais absurdos, pedindo minha opinião sobre a inflexão de uma palavra em um relatório ou sobre a possível origem dialetal de um operador de rádio capturado. Ele me observava enquanto eu falava, não ouvindo minhas respostas, mas tentando decifrar o código por trás dos meus olhos. Era sua tentativa de recuperar o controle, de desvendar o truque para poder replicá-lo e reivindicá-lo como seu. Cada uma daquelas conversas era uma caminhada sobre uma fina camada de gelo. Eu me mantinha opaco, técnico, chato. Oferecia-lhe apenas o reflexo do papagaio que ele sempre quis ver, escondendo o homem que havia aprendido a cantar uma canção própria. Seu silêncio frustrado ao final de cada interrogatório era uma pequena vitória, uma validação amarga de que meu segredo continuava seguro. O nome do Major Henderson se tornou uma pequena lenda nos meses finais da guerra naquele setor. Os relatórios sobre as rendições em massa, culminando no colapso inexplicável do batalhão de Volkov, chegaram ao alto comando. Ele foi condecorado por sua guerra psicológica inovadora. Vi outros oficiais vindo de outros setores para falar com ele, para aprender seus métodos. Ele dava respostas vagas, falando sobre explorar vulnerabilidades e inteligência cultural, às vezes gesticulando em minha direção com um ar de posse. Meu tradutor tem um dom para entender como a mente deles funciona, ele dizia. Eu assistia a essas cenas do meu canto, invisível e onipresente. Era como observar um homem levando o crédito por uma chuva que ele não fez cair. A ironia era tão espessa que eu podia senti-la na garganta, mas não havia amargura. Havia apenas a confirmação silenciosa de que o mundo real, o mundo dos homens e suas decisões, opera muito abaixo da superfície dos relatórios oficiais e das medalhas brilhantes. O fim da guerra me encontrou exatamente onde eu comecei, em uma sala silenciosa, traduzindo papéis. Fui dispensado com uma nota de serviço que elogiava minha eficiência e dedicação. Nada mais. Henderson apertou minha mão na despedida, um gesto firme e profissional. Havia uma pergunta não formulada em seus olhos, uma última tentativa de arrancar a verdade de mim, mas ele a deixou morrer. Boa sorte no Brasil, soldado. Foi tudo o que ele disse. E foi isso. Voltei para casa em um navio lento, o cheiro de maresia substituindo o de neve e pólvora. Meu pai me recebeu no porto, o peito estufado de um orgulho que eu não merecia. Ele queria ouvir histórias de heroísmo, de batalhas. Eu só conseguia falar do frio.
Ele nunca entendeu meu silêncio, minha distância. Morreu anos depois, acreditando que eu era apenas mais um soldado que fez seu dever, sem nunca saber que a maior desobediência da minha vida foi o ato que mais honrou a sua amargura contra a obediência cega. Por 13 anos, o segredo viveu comigo. Uma presença silenciosa que moldou a minha paz. Tornei-me o que sempre quis ser. Um homem de livros, um professor de literatura russa na universidade. O mundo da guerra parecia outra vida, vivida por outra pessoa. Então, em uma tarde chuvosa de 1958, uma carta chegou ao meu departamento. O envelope era fino, o selo do Canadá. Não conhecia ninguém lá. Abri com uma curiosidade distraída, e as primeiras palavras me fizeram sentar. Para o professor Miguel Azevedo. Começava em um português hesitante e formal. O senhor não me conhece pelo meu nome, Dmitry Volkov, mas talvez se lembre de uma voz no rádio há muitos anos que nos ensinou o caminho para ver o sol de maio. O ar me faltou. A xícara de café tremeu na minha mão, o líquido escuro derramando sobre o papel. Tive que ler a frase 3 vezes para acreditar que era real. A validação não veio como um sussurro, mas como um grito que atravessou um oceano e uma década para me encontrar. Dmitry. Contava a história daquela noite com uma clareza que o tempo não havia apagado. Descrevia o medo, a hesitação e, finalmente, a decisão coletiva de confiar em um fantasma. Contava como a voz de Misha se tornou um mito entre os sobreviventes, um símbolo de que a humanidade podia existir até mesmo no inferno. Ele e outros 36 homens haviam atravessado o pântano, rendendo-se aos americanos, e depois da guerra, espalharam-se pelo mundo, construindo novas famílias, novas vidas. Ele me encontrou por acaso, ao ver meu nome como autor de um artigo sobre poesia russa em uma revista acadêmica. Escrevo não apenas para agradecer, ele concluiu, mas para que o senhor saiba que sua voz não se perdeu na estática. Ela se tornou a fundação sobre a qual construímos nossa paz. Nós vivemos, professor. Por sua causa, nós vivemos. Dobrei a carta com as mãos trêmulas. Não havia lágrimas. Havia apenas uma calma imensa, o som de uma porta se fechando suavemente em uma sala da minha alma que eu mantive trancada por tempo demais. Aquele pedaço de papel se tornou meu talismã silencioso, a prova tangível de que eu não havia sonhado. A carta de Dmitry validou o ato, mas a validação do sistema, da máquina contra a qual eu lutei, veio muito mais tarde, e de forma ainda mais inesperada. Em 1972, eu estava em Moscou, pesquisando nos arquivos militares para um livro sobre a desumanização na literatura de guerra. Em meio a pilhas de documentos empoeirados, encontrei o diário de um general soviético. Era um relato seco, factual. Mas em uma entrada de março de 1944, ele mencionava de passagem o destino de um oficial subordinado. Capitão Sergei Volkov, dizia a nota, foi rebaixado e enviado para um campo de trabalho corretivo na Sibéria por incompetência e perda de comando, resultando na deserção inexplicável de mais de 800 homens de seu batalhão em menos de 4 meses. O número me atingiu como um soco. 800. Misha havia falado com muito mais gente do que eu jamais imaginei. Aquele parágrafo no diário não era sobre justiça. Era sobre a lógica fria e impessoal de uma máquina devorando suas próprias engrenagens defeituosas. Volkov, o fanático, o carrasco, não foi punido por sua crueldade, mas por sua ineficiência. Sua fé cega no sistema foi a causa de sua ruína, porque ele não conseguiu compreender uma força que não constava em seus manuais. A simples e teimosa vontade de um homem de viver. A notícia de seu destino não me trouxe alegria, nem um sentimento de vingança. Trouxe-me uma sensação de encerramento, de um equilíbrio cósmico que se restabelecia nas sombras da história. Eu havia retirado 40 peças do seu tabuleiro, e esse ato silencioso desencadeou um efeito dominó, que acabou por derrubar o próprio jogador. A validação não estava em sua punição, mas na prova de que um único ato de compaixão, uma única voz sussurrando contra a tirania, podia ser mais poderoso do que um exército inteiro. Anos depois, recebi um telefonema. A voz do outro lado era velha, hesitante, com um sotaque americano pesado. Levou um momento para eu reconhecer. Era Henderson.
Ele estava aposentado na Flórida, e um artigo sobre meu trabalho acadêmico o havia levado a me procurar. A conversa foi estranha, cheia de pausas. Ele falou sobre seus netos, sobre o golfe. Mas eu sabia que não era por isso que ele tinha ligado. Finalmente, depois de um longo silêncio, ele disse: "Sabe, Miguel, eu nunca entendi o que aconteceu naquele inverno na Polônia. Foi como um milagre. E você estava sempre lá, quieto no seu canto." Ele parou, e eu esperei. Eu só queria dizer: "Você era um bom soldado." A frase ficou pairando entre nós, carregada com o peso de tudo o que ele não sabia e nunca saberia. Era o mais perto de um pedido de desculpas, de um reconhecimento, que um homem como ele poderia chegar. "Eu apenas fiz o meu trabalho, senhor", respondi, e a cortesia na minha voz era pela primeira vez genuína. Não havia mais nada a provar. O telefonema de Henderson foi uma forma de validação que eu não esperava e não precisava, mas que, de certa forma, fechou o último círculo. Ele, o antagonista da minha história pessoal, o símbolo da autoridade cega que eu desafiei, foi reduzido a um velho confuso, assombrado por um sucesso que ele nunca compreendeu. Sua tentativa de se reconectar não era sobre mim, era sobre ele, sobre sua necessidade de dar sentido a um capítulo de sua vida que permaneceu em branco. Ao não lhe dar a resposta, ao manter meu silêncio, final, eu mantive a posse da minha história. A validação real não estava em suas palavras, mas na sua incapacidade de entender. O poder que eu havia descoberto naquela sala de rádio não era algo que pudesse ser explicado, condecorado ou transformado em uma estratégia militar. Era um poder que residia na empatia, e isso era uma língua que o Major Henderson nunca aprenderia a falar. Hoje, quando olho para as estantes cheias de livros em meu escritório, vejo mais do que papel e tinta. Vejo um arsenal. Cada volume de Dostoiévski, de Chekhov, de Grossman, é um testemunho do poder de uma voz para atravessar fronteiras e falar diretamente ao coração humano. Minha guerra não terminou em 1945. Ela apenas mudou de forma. Troquei as ondas de rádio pelas salas de aula. Mas a missão permaneceu a mesma. Traduzir. Traduzir não apenas palavras de um idioma para outro, mas traduzir a complexidade da experiência humana, a dor, a esperança, o desespero. Não preciso de medalhas ou de reconhecimento público. A carta de Dmitri está guardada em uma gaveta, e a memória do destino de Volkov, em uma nota de rodapé de um dos meus livros. Essas são as únicas validações que importam. Elas são a prova silenciosa de que a coragem mais verdadeira não é a que grita nos campos de batalha, mas a que sussurra na escuridão, insistindo que ainda há um sol para nascer. O telefonema de Henderson foi um fantasma de um passado que eu já havia enterrado. Sua voz, envelhecida e despojada da arrogância de antes, buscava uma absolvição que eu não podia lhe dar. Ele queria que eu preenchesse o vazio em sua história, que eu explicasse o milagre para que ele pudesse, finalmente, possuí-lo por completo. Ao lhe oferecer apenas a cortesia vazia de um soldado obediente, eu protegi a única coisa que era verdadeiramente minha: a verdade. A validação dele, tardia e confusa, não significava nada. Era apenas o eco de um poder que já não existia, batendo contra o silêncio de um homem que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. O verdadeiro encerramento não estava em suas palavras, mas na minha serena indiferença a elas. O papagaio não precisava mais da aprovação de seu antigo dono. Ele havia aprendido a voar sozinho, em um céu que o major sequer sabia que existia. Meu silêncio, que por tanto tempo foi minha prisão, tornou-se meu santuário. Na Polônia, ele era uma armadura fina contra o desprezo, uma capa de invisibilidade que eu vestia para sobreviver. Cada humilhação engolida, cada resposta não dada, era um tijolo a mais no muro que me separava do mundo. Mas depois daquela última transmissão, a natureza desse silêncio se transformou. Deixou de ser uma ausência de palavras para se tornar um espaço de profunda convicção. Hoje, o silêncio não é vazio, é pleno. É o solo fértil onde minhas memórias se assentam, onde a paz que eu construí fincou raízes. Descobri que a dignidade que minha mãe tanto prezava não estava em suportar em silêncio, mas em saber pelo que valia a pena manter-se calado, e pelo que valia a pena quebrar esse mesmo silêncio,
mesmo que apenas uma única vez. E para sempre. Hoje, sou um homem de livros. Minha casa em Petrópolis, não muito longe daquela onde cresci, tem paredes cobertas de estantes que rangem sob o peso de histórias russas. Os jovens que se sentam nas minhas aulas na universidade veem apenas um professor de cabelos brancos, um pouco formal demais, apaixonado por verbos e pela alma torturada de Dostoiévski. Eles não sabem que, para mim, cada um desses livros é um manual de sobrevivência. Cada poema de Akhmatova, cada conto de Chekhov, é um eco daquela voz que ouvi no rádio. Minha guerra não acabou. Ela apenas se tornou mais sutil. Troquei as ondas do rádio pela lousa e pelo giz, mas a missão continua a mesma. Traduzir. Ensinar a esses jovens a ouvir as palavras que não são ditas, a encontrar a humanidade escondida por trás da frieza da gramática, a entender que a literatura, como um sussurro na noite, pode ser a mais potente das armas. A carta de Dmitri está guardada na primeira gaveta da minha escrivaninha, entre canetas velhas e papéis amarelados. Eu a releio talvez uma vez por ano, não para reviver a glória, pois nunca houve glória, mas para me lembrar da responsabilidade. É o meu monumento particular, a única medalha que importa. A nota sobre o destino de Volkov, que encontrei nos arquivos de Moscou, está transcrita em um caderno, uma nota de rodapé na minha própria história. Essas duas peças de papel são as âncoras da minha paz. Elas são a prova silenciosa de que um ato solitário de desobediência, nascido da compaixão, pode reverberar através do tempo e do espaço, redesenhando destinos, salvando mundos que cabem em 37 vidas. Ninguém mais precisa saber. A validação não é um som externo, mas uma ressonância interna. A certeza tranquila de que, quando importou, eu não falhei com o homem que eu queria ser. Penso no meu pai, no cheiro de cachaça e desapontamento que o envolvia como uma mortalha. Por anos, acreditei que meu dever era buscar a honra que ele sentia que lhe fora roubada. Hoje, entendo que a amargura dele não vinha da falta de medalhas, mas do peso esmagador da obediência inquestionável. Ele seguiu todas as ordens, cumpriu seu papel na grande máquina e foi descartado sem cerimônia, deixando-o com nada além de um ressentimento silencioso. Meu maior ato de lealdade a ele não foi vestir a farda, mas ter a coragem de, no momento decisivo, traí-la. Quebrei o ciclo, não ao me tornar o herói que ele sonhava, mas ao me recusar a ser a peça obediente que o destruiu. Espero que, onde quer que esteja, ele tenha compreendido que a minha desonra foi, na verdade, a mais profunda forma de honrá-lo. Misha nunca foi uma pessoa. Ele não era um codinome, um disfarce ou um herói clandestino. Misha era apenas o nome que dei à minha própria humanidade quando ela finalmente se recusou a ficar em silêncio. Era a voz daquele estudante de Petrópolis que amava os livros, do filho da costureira que acreditava na dignidade, do homem assustado que ouviu outro homem assustado do outro lado de uma linha de frente e o reconheceu como um irmão. Ele nasceu do tédio e da humilhação e morreu naquela mesma sala de rádio 12 minutos depois de ter cumprido seu único e verdadeiro propósito. Não sinto falta dele, porque ele nunca partiu. Ele simplesmente se reintegrou a mim, suas ações se tornando a fundação silenciosa sobre a qual construí o resto da minha vida. Não como um soldado, mas simplesmente como Miguel. A guerra me ensinou que os mapas mentem. As linhas que separam nações, ideologias e homens são muito mais frágeis do que parecem. A verdadeira fronteira não está traçada na terra, mas dentro de cada um de nós. É a linha tênue entre a obediência e a consciência, entre o dever para com uma bandeira e a lealdade para com outro ser humano. Naquela sala congelada na Polônia, eu aprendi que a arma mais poderosa não é o fuzil ou o canhão, mas a capacidade de sintonizar a frequência do sofrimento alheio e responder não com um código, mas com uma palavra de esperança. A vitória que eu alcancei não foi sobre um inimigo, mas sobre a parte de mim que estava disposta a aceitar um mundo onde os homens são reduzidos a alvos e estatísticas. Passei a vida cercado por idiomas, mergulhado na complexa arquitetura das palavras. Acreditava que meu dom era a capacidade de transitar entre elas, de construir pontes de significado. Mas o que aprendi naquele inverno
A lição que definiu tudo o que veio depois não foi sobre falar, foi sobre escutar. Descobri que a escuta atenta, despida de julgamento e de medo, é a forma mais pura de tradução. É a única capaz de converter o ruído disforme do desespero na linguagem universal da esperança. E essa é a única tradução que realmente importa.